Senhores senadores, senhoras senadoras, quem nos acompanha pela TV Senado, pela Rádio Senado, vários assuntos me trazem à tribuna hoje. Assuntos em relação à nossa economia, à situação política, mas eu queria começar por um que eu considero de grande relevância para a nossa democracia e para o nosso desenvolvimento, que é da área de educação. Fiquei muito estarrecida ao tomar conhecimento de um ofício circular do Ministério de Educação, dirigido à Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, aos diretores, cujo assunto desse ofício circular é informação sobre eventual ocupação de espaços físicos das escolas. Pois bem, nesse ofício circular, o Ministério da Educação solicita que os dirigentes das instituições federais de educação profissional e tecnológica informem qual instituição tem um movimento de ocupação por parte dos estudantes, mas não é só informar se tem ocupação, é informar a respectiva identificação dos ocupantes num prazo de 5 dias. Ou seja, o MEC, além de dizer que não pode ter movimentação nas escolas, ferindo a Constituição, porque é um direito constitucional fazer manifestação, está determinando aos dirigentes das instituições federais de educação que mande ao MEC a relação dos alunos que estão fazendo a ocupação. Eu não poderia deixar de fazer um paralelo desse ofício circular que foi distribuído ontem com o Decreto-Lei número 477 de fevereiro de 1967, onde o governo militar, logo após a ditadura, portanto, logo após o golpe militar, o presidente da República, usando das suas prerrogativas conferidas num ato institucional, o número 5, já muito conhecido de todos nós, determina o seguinte: que quem comete infração disciplinar, o professor, o aluno, o funcionário, o empregado de estabelecimento de ensino público ou particular, que alicie ou incite a deflagração de movimento que tenha por finalidade a paralisação da atividade escolar ou participe nesse movimento, pratique atos destinados à organização de movimentos subversivos, passeatas, desfiles, comícios não autorizados, conduza ou realize, confeccione, imprima, tenha em depósito, distribua material subversivo de qualquer natureza. E diz que os responsáveis por identificar isso seriam os professores e os dirigentes. Eu gostaria de saber no que se difere esse ofício circular do Ministério da Educação em pleno século XXI, em 2016, se não uma reprodução simplificada de um decreto-lei da época da ditadura. Em que tempo nós estamos? Em que tempo nós estamos onde professores e estudantes não podem se manifestar? Em que tempo nós estamos onde o governo baixa suas medidas provisórias, manda suas propostas de emenda constitucional e não permite que a sociedade as discuta? Nós lutamos muito contra uma ditadura militar, lutamos muito para ter a nossa democracia, lutamos muito para ter a nossa Constituição, para ter que receber de novo situações como essa, senador Cristóvão, onde querem calar a voz dos estudantes e dos professores. Ou será que eles estão achando que a movimentação dos estudantes e dos professores é uma movimentação da esquerda, do PT, dessas forças que estão desestabilizando o governo? Podem estar achando. Talvez nós tenhamos essa força para fazer isso. No meu estado, o estado do Paraná, tem 800 escolas ocupadas. 800 escolas ocupadas. E não é o PT que está lá ocupando, não é o PCdoB, não é a esquerda. Aliás, o movimento é apartidário. Não tem nada de movimento estudantil nessas escolas. São os estudantes de segundo grau que estão lá ocupando a escola. Por quê? Porque questionam a medida provisória do ensino. Do ensino médio, porque questionam a PEC 241, querem ter respostas sobre isso. E será que é o PT, com essa força toda que nós temos, que estamos fazendo isso? É isso que nós vamos ouvir agora? Eu lamento muito estar vivendo um momento como esse. Lamento muito. Já lamentei que nós tivemos um golpe parlamentar, retirando uma presidenta legitimamente eleita por um parlamento que não tinha essa prerrogativa.
não contente com isso, estamos tendo medidas que mudam dramaticamente a nossa Constituição e conquistas do povo. E não contentes com isso, como a reação do povo, nós temos medidas para identificar quem está fazendo a reação. Eles vão fazer o que com a relação desses nomes no MEC? Vão expulsar os alunos das instituições federais de educação? Vão expulsar os professores? Nós vamos voltar a ter prisão de novo? Será pela ordem, pelos bons costumes, pela legalidade? Que espécie de sociedade nós estamos construindo? Eu estou muito preocupada, senador Cristóvão, com isso que está acontecendo na educação. E muito preocupada com a reação que o governo está tendo em relação aos movimentos sociais. A criminalização que está acontecendo. E isso não é algo feito pela esquerda, pelo PT, por partidos aliados, não, dos governos do PT. Isso está sendo feito pela sociedade, a sociedade está se contrapondo. E estou falando isso no Paraná, é o que está acontecendo. Aquela meninada está indo para dentro da escola, os pais estão ajudando, porque querem uma explicação. O Paraná está desmontando a sua educação, deu aumento aos seus professores e agora retirou. E temos um governador que não consegue ter diálogo. Como é que trata a educação desse jeito? Onde é que nós vamos parar? Me preocupa muito, então eu não podia começar meu pronunciamento hoje sem deixar claro para a sociedade e para quem está nos assistindo o que significa isso aqui. Um ofício circular que pede para que estudantes que estão legitimamente e constitucionalmente amparados, fazendo movimentação nas escolas, tenham seus nomes relatados ao MEC. Quero saber o que o MEC vai fazer com eles. Concedo uma parte, senador Cristóvão. Senadora, eu quero dizer que eu comparto toda a preocupação sua sobre isso. Não tinha conhecimento, vou até procurar saber, vou manifestar protestos firmes contra isso. Começa que seria antidemocrático. Segundo, que seria uma estupidez. E terceiro, que seria um retrocesso a um velho do meu tempo chamado 471, um artigo que fizeram que expulsava alunos que lutavam pela democracia. Não conheço, nunca tive conhecimento disso. É de ontem, senador. E até me surpreende, porque ontem eu ouvi o ministro falando que não vai tomar qualquer medida contra os manifestantes. Eu ouvi ele falando isso. Inclusive com a convicção de que essas manifestações contra a medida provisória não resistirão a um debate. Eu confesso que quando eu vi, senador Dário, jovens tomando escolas, eu me surpreendi como é que eu vejo jovens contra a liberdade de escolher a disciplina que vai fazer. Não consigo entender, até porque eles podem fazer todas. Não tem nenhuma lei dizendo você só pode fazer 3 disciplinas, 4 disciplinas, pode fazer todas. Ninguém pode fazer uma manifestação contra a própria liberdade, não pode. Então eu digo, se for aparelhamento por partido, por sindicato, tem direito mesmo assim. Se for o PT, como assim, mesmo que fosse, se for o sindicato, mesmo que fosse, tem direito. E o maior erro seria desalojar com a polícia. Mesmo que demore um pouco. Se estiverem destruindo, tocando fogo, depredando, aí é outra coisa. O que não está acontecendo. Que não está acontecendo, que eu saiba, em nenhum lugar. Mas a ocupação não tem problema. Faz muito mais mal uma coisa dessa do que um dia, 2 dias, 1 mês de uma escola ocupada. Se recupera, então recupera com as greves. Recupera. Seria um grave equívoco. A simples circular, a meu ver, já é um equívoco. Porque se não for para ser feita, fica ridícula. Se for para ser feita, é um equívoco maior ainda. Eu vi o ministro dizendo que ele quer ganhar no diálogo, mostrando que a liberdade de escolher a disciplina é tão do interesse do jovem que ninguém pode fazer greve contra si próprio. Nunca vi falar tomar uma escola contra o interesse próprio, que é a liberdade de escolher disciplinas. Se for tomar escola para impedir que um engenheiro dê aula de matemática numa sala que está sem aula, eu também não acredito que os alunos farão essa greve. Se for a greve para ter cursos profissionalizantes, não acredito que vão fazer, até porque não será obrigatório. Então, eu ouvi o ministro dizer que quer ganhar para a medida provisória no diálogo.
Então, me surpreende muito esse ofício circular do MEC, que a senhora acaba de mostrar, e que deve merecer o nosso repúdio. Não é a maneira correta de agir. E eu vou fazer chegar a onde for essa minha posição, além da minha manifestação aqui. Meu repúdio a uma circular que comece a tentar espionar as escolas, tentar descobrir quem é que está fazendo isso como se fossem criminosos. Não são, são ativistas, a meu ver, equivocados nos propósitos, até com outros interesses manipulados, mas isso faz parte da democracia. Então, eu fico feliz que a senhora, tomando conhecimento, eu não tomei, tenha trazido aqui antes de mim, porque eu faria o mesmo que a senhora fez, manifestar o meu repúdio a uma circular desse tipo. Uma das nossas maiores conquistas, senador Cristóvão, é a democracia, é poder nos manifestar, poder falar, todas as ideias poderem vir a público. Isso para nós tem uma relevância muito grande. Nós não podemos abrir mão disso. Nós não podemos ter movimentos que tragam o retrocesso. Eu vejo esse posicionamento do MEC como um retrocesso. Acho muito ruim. Assim como vejo também a decisão do MEC de dizer que não vai deixar as escolas que estão ocupadas fazerem parte do Enem. Isso não é justo. Não é justo. O Enem acontece uma vez por ano e não pode ser tirado dos estudantes o direito de fazer o teste. Uma coisa é a discussão da MP. As reações são proporcionais às ações. A forma como o governo encaminhou, a forma como está sendo discutida, causou uma reação. Quem tem ou não a razão pode ser discutido entre nós. Eu tenho um posicionamento, Vossa Excelência tem outro posicionamento. Agora, dizer que isso não pode ser discutido, que as pessoas não podem ter divergência, isso não existe num processo democrático. Eu tenho muito medo que a gente esteja caminhando para uma intolerância na nossa sociedade. Uma intolerância em que a opinião do outro, se é contrária à minha, tem que ser varrida. A opinião do outro, se não está de acordo com o que eu penso, não pode existir. Isso é muito ruim. A gente já tem características autoritárias numa sociedade capitalista. Se for dado vazão a isso, onde é que nós vamos chegar? Então, me preocupa muito. Só um detalhe. Eu discordo disso do Enem. Se uma escola está ocupada, eu sou contra desalojar com a polícia para fazer o Enem. Da mesma maneira que eu sou contra desalojar para impor a medida provisória. Então, se uma escola... Os alunos das escolas ocupadas têm direito a fazer o Enem. Eu acho que tem que ter o direito a fazer o Enem. Muito bem. Se os que a ocuparam permitirem... Sim. Tudo bem, mas o Enem exige uma série de medidas de segurança. Não pode, por exemplo, permitir pessoas circulando, porque ao circular pode levar as informações, trocar informações. Então, uma escola ocupada conseguir fazer o Enem com todo o sigilo que é necessário é muito difícil. Aí eu não sei como fazer. Se puder, que se faça. Claro. Agora, eu serei contra desalojar escolas ocupadas para impor o Enem, que é um direito daqueles que vão fazer. Aí eu acho que o governo vai ter que tolerar e depois ver como é que faz com aqueles que estiverem prejudicados pela ocupação. E vamos ver quem é que vai se responsabilizar pelo prejuízo que esses jovens que não vão poder fazer o Enem façam. Mas desalojar na marra, a polícia provocar, como a gente viu no Paraná alguns anos atrás, e como estava prestes a acontecer agora. Por isso que eu fiquei feliz ao ouvir o ministro dizer que isso não vai acontecer. Nem para o Enem também, nem para o Enem. Não pode usar a força para desalojar. Adia, se quiser, faz outro, cancela, mas não usar a polícia para impor o Enem nesse momento. Esse ponto é que eu quero deixar claro aqui. Tem que tolerar essa ocupação enquanto não houver depredação. Se houver depredação, aí é uma questão da justiça. Aí não é nem o governo. Aí é a justiça que vai determinar a proteção do patrimônio público. Mas essa circular me preocupou muito, porque quando começa com uma circular desse tipo, depois vem 2, 3, 4, 5. Então é preciso estar alerta e não deixar que isso seja feito. O diálogo é o único caminho para superar as discordâncias, inclusive com a medida provisória, que, a meu ver, vai melhorar o ensino médio. Não vai fazer a revolução que eu desejo, longe disso, mas vai melhorar e dar mais liberdade aos alunos. A escola fica mais libertária, que é o que Paulo Freire sempre nos ensinou, mas com diálogo. Não se pode impor a liberdade com polícia.
Agradeço a parte, senador Cristóvão. Também não podia deixar aqui de fazer essa fala hoje manifestando a preocupação. E para encerrar esse assunto da educação, eu queria só manifestar minha solidariedade aos professores e aos estudantes do Paraná. E deixar muito claro aqui, porque fomos acusados pelo governador Beto Richa, do PSDB, de que é o PT e a esquerda que estão estimulando o movimento no Paraná, a greve dos professores e também a ocupação das escolas. Nós não estamos estimulando, mas estamos apoiando o movimento porque é justo. É um movimento contra a medida provisória, que nós temos crítica, e contra a PEC 241. Mas o governador precisa entender de uma vez por todas que quem está fazendo a ocupação são os estudantes do Paraná, sem nenhuma interferência partidária. Gostaria muito, inclusive, que a gente pudesse ter até uma participação maior, mas não é o caso. Então, acho que as pessoas têm que se sensibilizar para isso, assim como esse governo, que nós consideramos ilegítimo, também não pode fazer uma circular dessa. Então, queria deixar aqui a minha solidariedade, dizer que nós estamos acompanhando, a presidente da UBS tem passado informações, mas também temos acompanhado pela imprensa e nós vamos estar alertas para que não tenha nenhuma utilização de força contra alunos e professores no estado do Paraná, como já tivemos anteriormente.